Meus brilhantes, vamos que vamos, meus amores. Vocês estão prontos? Eu estou. Então vamos lá, continuando nossos estudos. Lembre que você está chegando no vídeo agora, precisa voltar lá na parte 1, hein? Esse vídeo essa série de estudos é uma sequência. Então, se você perdeu alguma das unidades lá, volte alguns passos atrás, tá bom? Bora lá. O lado sombrio do nosso presente e passado. Estamos prestes a entrar em assuntos negativos por algum tempo. Vocês poderão dizer, lá vai ele tratar de coisa que dá medo, justo quando acabou de dizer para não termos medo. Mas quero que observemos todas as facetas, tanto positivas quanto negativas, da vida aqui no planeta Terra. Não quero que considerem apenas os aspectos positivos, quero que vejam o quadro como um todo. E quando observarem o quadro inteiro, tanto o lado bom quanto o lado ruim, verão que o caos é apenas parte da verdade e parte do nascimento. Uma mudança fenomenal na consciência humana está ocorrendo neste momento. Embora se considerem cada minúsculo segmento do que está acontecendo, observem o mundo e virem todas as guerras, fomes, lixo emocional humano que enche nossos jornais, o futuro não parece bom. Mas, considerando a imagem da vida como um todo, verão que, além de toda a negatividade, existe algo muito maior e mais vasto, sacrossanto, ocorrendo nesse momento na história. Então, fica bem claro, a vida está inteira, completa e perfeita agora. Quero ler essa nota aqui já. Em 92, os países do mundo reuniram-se na Eco 92, no Rio de Janeiro, para discutir problemas ambientais da Terra. A maior reunião de chefes de Estado da história do mundo foi convocada por causa do perigo de destruir o nosso planeta. Quase o mundo todo compareceu, menos os Estados Unidos, os maiores poluidores do mundo. Nem sequer quiseram participar. Tornou-se óbvio que a administração política achava que o dinheiro, os empregos e a economia eram mais importantes do que a sobrevivência na Terra. 5 meses depois, em 18 de novembro de 92, foi publicado o documento titulado World Science, Warring to Humanity. Mais de 1,6 mil cientistas respeitados de 71 países, incluindo mais da metade dos laureados com o prêmio... Com o prêmio Nobel, ainda vivos, assinaram o documento. Foi a advertência mais alarmante que o mundo jamais recebeu de um grupo tão importante de pesquisadores. Vocês podem pensar que esse documento teve grande credibilidade e que o mundo se deteve para refletir com atenção sobre seu conteúdo. Ele começava assim: os seres humanos, o mundo natural estão em rota. Os seres humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. As atividades humanas infligem danos severos e geralmente irreversíveis ao meio ambiente e aos recursos fundamentais. Caso não sejam revistas, muitas das nossas práticas atuais colocam em grave risco o futuro que desejamos para a sociedade humana e para o planeta e o reino animal. E elas podem assim alterar o mundo vivo a tal ponto que ele será incapaz de sustentar a vida de maneira como conhecemos. É preciso fazer com urgência mudanças fundamentais. Aqui é a capa do livro. Vamos lá. Ui, peraí que eu baguncei o coreto aqui. Nossa Terra em perigo. Entretanto, os cientistas mais conservadores do mundo que eu conheço não dão ao nosso planeta mais de 50 anos. 50? Os cientistas mais conservadores do planeta dizem que não haverá mais vida ou quase nenhuma vida sobre o planeta dentro de 50 anos, se continuarmos a fazer o que fazemos. Muitos cientistas nos dão apenas 3 anos ou mais. Alguns deles nos dão 10. A maioria nos dá mais do que 50 anos. Depende de quem vocês leem. Até mesmo se tivéssemos 100 ou 1000 anos, isso seria aceitável? Vocês não estariam ouvindo nenhuma dessas informações hoje em dia se não fosse por alguma mudança no governo norte-americano que aconteceram nos últimos anos e que permitiram que essas informações fossem veiculadas. Embora não nos permitam que vocês saibam de tudo, tem havido uma mudança nas autoridades que as têm feito cooperar com a vida. Elas simplesmente não deixam vocês saberem a complexa extensão da situação, porque acreditam que a maioria das pessoas no mundo simplesmente deixaria o emprego e diria:
que se dane tudo, o que eu levaria ao caos total. Em vez de demitir-se, não seria o momento de concentrar-nos? A consciência humana é poderosa. Nós sabemos o que fazer. Somos mais do que um mundo comum, sabe? Lembram-se. Muito bem. Vamos falar o lado sombrio. Eis a edição de 2 de janeiro de 89 da revista Time. Em 1988, o governo secreto do mundo decidiu nos deixar saber parte do que estava se passando. Quando aos problemas ambientais. Essa foi a primeira publicação importante sobre o assunto no mundo. A revista Time declarou que a Terra como um planeta do ano. Em vez de apresentar um homem ou uma mulher como personalidade do ano, eles romperam com a tradição. A revista inteira foi dedicada à Terra, ameaçada e aos seus problemas. Se lerem sobre os problemas como foram apresentados em 89 e depois lerem sobre os mesmos como são apresentados em artigos atuais, perceberão que nos deram em 89 uma visão ultra atenuada da verdade. Não chegavam nem perto dela, mas pelo menos era um começo para o nosso mundo ver a verdade sobre o que fizemos à Mãe Terra. Antes de discutir apenas 4 ou 5 diferentes problemas da Terra, embora existam múltiplas conjecturas diferentes acontecendo, se qualquer uma dessas conjunturas entrasse em colapso, toda a vida no planeta acabaria cessando. E no momento, todas elas estão prestes a entrar em colapso. É só uma questão de qual delas entrará em colapso primeiro. E toda vez que um sistema cair, então todo o resto dele acabará seguindo o mesmo caminho. Então será assim, não haverá mais nenhum tipo de vida humana. Estaremos acabados e chegados ao fim, exatamente como Marte e os dinossauros. Alguns anos atrás, próximo à virada para o século XX, havia 30 milhões de espécies de formas de vida. 30 milhões de espécies vivas diferentes. Em 93 havia cerca de 15 milhões. Nossa, reduziu na metade. Foram necessários bilhões de anos para criar essas formas de vida. E em menos de um piscar de olhos, uma mera centena de anos, metade das formas de vida sobre essa querida Terra está morta. Cerca de 30 espécies por minuto estão sendo extintas atualmente em todos os lugares. Se pudessem observar o planeta do espaço, ele pareceria estar morrendo muito, muito rapidamente. Ainda assim, continuamos como se nada tivesse acontecendo e tudo estivesse ótimo. Depositamos o nosso dinheiro no banco, dirigimos o nosso carro, continuamos rindo. Ainda assim, segundo um ponto de vista honesto, temos um problema real de vida e morte acontecendo aqui na Terra. E poucas pessoas parecem considerá-lo com seriedade. Quando elas tentam fazer com que o mundo inteiro se reunisse no Rio de Janeiro no início da década de 90 para discutir o problema ambiental em termos mundiais, o presidente norte-americano nem se preocupou em comparecer. Por que não? Porque os problemas são tão graves que, se fôssemos resolvê-los, outro problema aconteceria, que seria um problema ainda maior do ponto de vista do presidente. Mergulharíamos numa falência financeira mundial, depois da qual uma grande parcela da população da Terra morreria de fome e de outros problemas. Essencialmente, não temos condições de consertar o meio ambiente. Do outro lado da moeda, podemos nos dar o luxo de não fazer isso? Oceanos agonizantes. Foi na sua edição 1ª de agosto de 88 que a revista Time concentrou sua atenção nos oceanos e no que estava acontecendo com eles. Jacques Cousteau escreveu um livro sobre o assunto por volta de 78. Ele era uma pessoa muito respeitada, mas quando escreveu esse livro, perdeu a credibilidade do meio científico, porque fez uma declaração na qual ninguém queria acreditar. Ele fundamentara as suas afirmações na ciência pura, mas as pessoas simplesmente não podiam ou não queriam admitir a verdade. Especificamente, ele disse que o mar Mediterrâneo seria a água morta do final de 1990 e que o Oceano Atlântico também estaria morto na virada do século. As pessoas pensaram, esse cara tá maluco, isso nunca vai acontecer. Bem, está acontecendo. No momento, o mar Mediterrâneo está praticamente 95% morto. Não 100%, portanto ele não estava exatamente certo. Não obstante, ele ainda será um mar morto se as pessoas continuarem a viver da maneira como vivem. E com o Oceano Atlântico está acontecendo rapidamente a mesma coisa. A menos que alguma coisa mude radicalmente, ele morrerá.
nada de peixes, golfinhos, nada de vida no Atlântico. Não podemos viver sem os oceanos. A base da cadeia alimentar, o plâncton, terá acabado, e se o plâncton acabar, acabaremos também. Enquanto não levarmos isso a sério, é o mesmo que dizer, bem, na verdade não preciso muito do meu coração. Esse é um importante componente do ecossistema da Terra, que está se esgotando rapidamente. Isso não é discutível, é um fato científico. O único aspecto discutível é quando isso está realmente acontecendo. Ninguém acreditou que aconteceria porque não podiam admitir a verdade. A cidade de Nova York, por exemplo, tem emissários submarinos que entram vários quilômetros no oceano para descarregar dejetos humanos. Eles imaginaram, bem, o oceano vai cuidar disso. Mas ao longo dos últimos 70 anos ou mais, esses depósitos de excrementos estão se acumulando em uma montanha imensa. Ui, Jesus! Agora, uma cordilheira inteira de fezes humanos no oceano encaminha-se em direção à cidade de Nova York. Credo! Ela está vindo na direção do porto e ninguém sabe o que fazer a respeito. Essa situação exigirá mais dinheiro de Nova York dispõe para resolver este problema. Esse é o tipo de previsão que nós, seres humanos, temos feito. Os dejetos humanos que se aproximarem de Nova York são um problema do Oceano Atlântico. Entretanto, o problema não se limita ao Atlântico ou ao Mediterrâneo. O Oceano Pacífico é o maior corpo d'água da Terra e provavelmente vai durar mais tempo, mas também já está sofrendo problemas tremendos, especialmente em determinadas regiões. A maré vermelha, imagem 3.3, já mostro. Ah, tá para ver, aqui. É o primeiro sinal mortal da poluição. É uma alga que destrói tudo que vive sob ela. Ela mata tudo. E essas marés vermelhas estão começando a varrer as costas, especialmente na região do Japão, onde há muita poluição. Cometemos uma porção de erros em toda a Terra porque não temos consciência para saber como viver em harmonia com o nosso próprio corpo, a Mãe Terra. Esse é como um sintoma de câncer ou alguma outra doença mortal. Ozônio. Eis aqui outro problema. A ilustração 3.4 mostra o buraco de ozônio sobre o Polo Sul. O ozônio forma uma fina camada de cerca de 20 km de espessura. Ela é realmente uma camada fina e frágil, uma camada viva, que está constantemente se reconstituindo. Sabemos muito pouco sobre ela, embora saibamos que é mais do que poderíamos saber, não fosse a luz UVC, ultravioleta, banda C, que atravessa os buracos atualmente. Quando se começou a detectar enormes quantidades de UVC, especialmente como é mostrado aqui, chegando ao Polo Sul, não se compreendeu como o volume poderia ser tão grande, porque os computadores não mostravam isso. Então descobriu-se que os programas dos computadores estavam regulados de tal maneira que anulavam esse tipo de ocorrência. Depois de reprogramados, descobriu-se que o buraco realmente existia. Isso aconteceu alguns anos atrás. O que se estava procurando realmente era o monóxido de cloro, a molécula mostrada na extremidade à direita da ilustração. Aqui. Monóxido de cloro. Calculou-se que o buraco de ozônio é causado por diversas substâncias químicas, entre elas os CFCs. Os CFCs reagem com o ozônio de tal maneira que quando o cloro se liga ao ozônio, a molécula de ozônio se decompõe, formando assim um oxigênio e monóxido de cloro. Os cientistas calcularam, considerando a velocidade que pensavam, que os CFCs estavam se dirigindo para o ozônio, que o monóxido de cloro ali seria cerca de 30 vezes acima do normal, e ficaram muito preocupados com isso. Então, os governos mundiais tentaram fazer com que as empresas que estavam produzindo CFCs, gás freon e outras substâncias químicas que causam esse problema, parassem de produzir esse produto e encontrassem outras soluções. Em resposta, as empresas responderam em uníssono: não estamos fazendo isso. Esse é um fenômeno natural. Não temos nada a fazer a respeito. Então, os governos mundiais precisaram provar na justiça que as empresas estavam erradas e conseguiram. Para conseguir a prova de que precisavam, pela primeira vez na história da Terra, todos os países do planeta cooperaram numa empreitada comum. Isso nunca aconteceu antes. Foram enviados aviões a grande altitude acima do Polo Sul,
durante quase 2 anos, recolhendo informações e finalmente encontraram algo que realmente assustou a todos. O ingrediente destrutivo, o monóxido de cloro, não era 30 vezes superior ao normal, mas estava mais de 500 vezes acima do normal, movendo-se mais rápido do que se acreditava. Esse artigo foi publicado em 92, acredito. Primeiro, ele diz que a EPA, Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, prevê 200 mil mortes por câncer de pele em razão do buraco de ozônio. Mas na parte superior da coluna direita, há uma passagem relatando que a EPA diz que estimativas de fatalidade que haviam dado originalmente estavam incorretas e que era 21 vezes pior do que haviam calculado. 21 vezes, agora isso é demais. Não é como dizer, bem, é um pouco maior. Meu Deus do céu. É isso que os governos têm feito. Eles liberam pequenas doses de informações em artigos que não informam muito. Não fazem muita coisa. Por lei, eles precisam anunciar o problema. Então, eles anunciam em pequenos artigos e depois deixam o assunto de lado. Então, eles aumentam a dimensão do problema em outro artigo insignificante, como nesse artigo aqui, por exemplo, onde dizem que o perigo era 21 vezes maior que tinham estimado a princípio. Então, 2 semanas depois, na mesma... A manipulação, né, gente? Na mesma publicação, volta e diz: a propósito, 2 semanas cometemos um erro, na verdade é o dobro daquilo. Bem, o dobro não parece muito, a não ser que significa que passou de 21 vezes para 42 vezes pior do que o primeiro estudo, o que é uma quantidade inacreditável. Se a verdade revelada da primeira vez teria dado uma impressão terrível e gerado medo. Aqui tem a notícia, né? E isso tem sido feito a todo mundo há muito tempo. A única maneira pela qual governos mundiais sabem como lidar com a situação é revelando-se à população, revelando-se a pouco, admitindo um pouco mais de cada vez. Eles sabem que precisam revelar a verdade, por razões que vocês saberão mais adiante. Mas eles receiam dizer que estamos com problemas de verdade. Eles dizem apenas, bem, não é tão ruim, mas está ficando pior. E continuam dizendo outras coisas semelhantes. Bem, não existe só um buraco de ozônio no Polo Sul, mas agora existe outro no Polo Norte. E o resto do ozônio é como queijo suíço. Tudo furado. Em 91 ou 92 foi feito um importante programa de televisão sobre o buraco de ozônio. O programa reuniu todas as pessoas mais importantes ligadas ao assunto e foram discutidos os prós e contras. Foi entrevistado um casal em especial, não tem o nome deles, mas eles também escreveram um livro sobre esse assunto, vários anos atrás, prevendo que o buraco de ozônio seria uma realidade. Antes de nós sequer sabermos sobre o assunto, eles já haviam estudado tudo, de acordo com o programa. E o ozônio atualmente apresenta mudanças exatamente como eles disseram que aconteceria e na taxa que previram. Esse casal foi apresentado na TV como uma dupla de especialistas e o entrevistador perguntou, bem, e o que vocês pensam sobre o problema? Esse entrevistador foi um tanto ingênuo a perguntar, o que vamos fazer? Vocês sabem tudo a respeito do assunto? O que acham que vamos fazer quanto ao ozônio? O marido respondeu, não há nada que possamos fazer. Não acredito que gostassem de ouvir respostas como essa nos canais de maior audiência. O entrevistador perguntou, o que quer dizer quando não há nada que possamos fazer? Os autores responderam, bem, você acha que o mundo inteiro iria cooperar? O que é a primeira coisa que precisaria acontecer? E não podemos nem sequer fazer isso agora, uns 15 anos depois. Imagine se vamos conseguir que o planeta inteiro diga, muito bem, vamos parar com tudo hoje. Nenhum desses compostos químicos que estão destruindo a camada de ozônio jamais será usado outra vez. O autor continuou, muito bem, suponha que isso aconteça, suponha que o mundo inteiro pare. Isso ainda resolve o problema? E o entrevistador insistiu, como assim? O problema não se resolve por si mesmo? O autor respondeu, não, porque o gás que usamos ontem prende-se à superfície do solo e os CFCs levam de 20 a 15 anos para subir até a camada de ozônio. Essa camada que está subindo e consumindo o ozônio continuará por 15 a 20 anos, mesmo que paremos com tudo hoje. E ela continua e continuará a consumir cada vez mais rápido, porque usamos cada vez mais dessas substâncias químicas nos últimos anos. Ele concluiu, não existirá sequer uma camada de ozônio. Acho que ele disse em 10 anos, não vejo solução nenhuma para o problema. Se perdermos o nosso oxigênio, estaremos com um grande problema.
Todos os animais do mundo ficarão cegos. Vocês não serão capazes de sair de casa durante o dia sem um traje especial, o que significa que cada centímetro da sua pele precisará estar coberto. Óculos especiais contra UVC e tudo mais. Em pouco tempo, a luz UVC acabará por matar todos vocês. E estamos nos aproximando rapidamente disso. Se vocês não pensam assim, leiam o que o Wall Street Journal publicou em janeiro de 93. O Journal publicou o que estava acontecendo no sul do Chile e que está mais próximo do buraco do ozônio do Polo Sul. Os animais estavam começando a ficar cegos. As pessoas que moravam lá tinham a pele grossa e escura. E, embora tivessem passado a maior parte da vida ao ar livre, estavam se queimando com a luz do dia. Isso estava se espalhando pelo norte do Chile e começando a acontecer em toda parte. Por causa do aspecto do queijo suíço em toda a camada de ozônio, os lugares em toda a Terra estão se tornando inseguros. Nunca se sabe onde esses pontos estarão, porque eles se movem sobre a face da Terra de ano para ano. Esse problema do ozônio está acontecendo agora, não amanhã ou depois. Nem quem sabe algum dia. Está acontecendo neste exato minuto. Daqui a mais alguns anos, estaremos realmente com problemas muito sérios. Sabe-se sobre o problema de ozônio pelo menos desde quando Reagan era presidente dos Estados Unidos. Quando as agências ambientais lhe perguntaram o que faremos... Ai, gente, tomara que os arcturianos nos ajudem. Por favor, recuperem a camada de ozônio. Quanto ao problema do ozônio, Reagan foi realmente irreverente sobre o assunto. Ele respondeu mais ou menos assim: se for o caso, vamos distribuir capas de chuva, falando sobre a nossa... e óculos escuros para resolver o problema. Assim, sem mais nem menos, estamos falando da nossa própria sobrevivência, a nossa própria existência, e os governos continuam usando o assunto como se não fosse importante. Eita lasqueira! Terminando esse vídeo, eu vou até fazer uma pesquisa agora no Google. Até convido você a compartilhar aqui com a gente como anda a nossa camada de ozônio em 2025, né? Que esse tema a gente falava muito na década de 90, quando a gente era criança, pelo menos eu, né? E hoje não se escuta mais falar sobre isso, discutir sobre isso, né? Será que o problema se resolveu? Ou simplesmente escolheram não mais falar sobre isso e vamos ver o que vai acontecer. Misericórdia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos falar daqui a pouco da era glacial, do efeito estufa, tá bom? E vamos conversando. Tudo isso é muito importante para nosso despertar consciencial também. Beijo no seu coração e brilha!